Você fez a prova de linguagens do Enem 2025 e agora está aí com um monte de dúvidas sobre o gabarito divulgado pelo INEP. Se este é o seu caso, fique comigo, que depois da vinheta nós teremos Linguagens Enem 2025, questões comentadas, aula 2. Olá, eu sou a professora Andréia Mota, criadora do blog Conversa de Português e de tudo mais o que você encontra pelas redes sociais com esta marca. Na aula de hoje, nós vamos fazer os comentários sobre as questões 11, 12 e 13. Se você me segue, você sabe que na última aula nós lemos as questões de 6 a 10, em que o conteúdo cobrado do estudante era o gênero bilhete. Hoje nós vamos ver como é que um outro conteúdo que já não aparecia há muito tempo apareceu aí agora, neste ano, cobrado na prova de linguagens e códigos. Vamos lá? Muito bem, nós temos aí então em tela a questão número 11, que cobrava do candidato o conhecimento sobre o movimento do romantismo. Então, já vou adiantar aqui para você que o conhecimento cobrado nesta questão era romantismo. Você sabe que se você estava aqui comigo na última aula, na nossa aula número 1 das questões comentadas, você sabe que eu estou usando o caderno azul. E aí, só para lembrar, qual vai ser então a nossa lógica para fazer as questões comentadas? É aquilo que eu falei com você lá na aula 1. A maneira mais simples, mais fácil de nós fazermos a questão do Enem é, primeiro, lê-se o enunciado e as alternativas, ou o enunciado, o texto e depois as alternativas. Eu prefiro esse formato, justamente porque ler primeiro o enunciado, a alternativa, depois voltar ao texto. Porque se você ler o texto primeiro, e eu falei disso na outra aula, se você ler o texto primeiro, você vai ter o trabalho de ler o texto novamente para poder procurar a resposta. Então, aqui a lógica é bastante simples. Primeiro, lemos a questão, depois vamos ao texto, porque quando vamos ao texto já sabemos o que procurar. Muito bem. Então, o que diz aqui nesta questão número 11? Nesse trecho, ao se referir à filha, o pai, de inocência, reproduz os ideais românticos presentes na valorização do ambiente rural, na formação moral da mulher, na figura decorativa da mulher ante o protagonismo masculino, na equivalência de origem social para a harmonia do casal, na importância do dote como condição para o casamento, ou na aura de mistério sobre a identidade da jovem. Então, aqui nós já temos a pista sobre o conteúdo abordado. Eu já adiantei para você, porque você já fez essa prova. Então, já coloquei aqui para você que o conteúdo cobrado é romantismo. A obra utilizada aqui é a obra Inocência. E aí, veja que, ao cobrar conhecimento do estudante sobre a obra Inocência, a banca do Enem também não utilizou nenhuma daquelas obras que seriam obras óbvias de aparecerem no exame vestibular do Enem, por exemplo. Inocência nunca apareceu. Quando nós falamos, por exemplo, sobre as obras românticas, geralmente o que o candidato espera encontrar é Iracema, o Guarani, Lucila, Senhora. Inocência não é uma obra muito falada no ensino médio, por exemplo, que é justamente onde está o candidato
padrão do Enem, que é o estudante concluinte do ensino médio. Então, neste caso, se o candidato não conhece essa obra, se ele nunca ouviu falar dessa obra, ele vai ter que fazer com aquilo que ele tem na prova. Ressalto aqui que a obra Inocência, de Visconde de Tonai, é uma obra importantíssima do movimento brasileiro. Ela absolutamente ela não é uma obra desconhecida. O que eu estou dizendo é que não é comum que ela seja cobrada nos exames vestibulares. Eu, por exemplo, não me lembro de ela ter sido cobrada em nenhuma outra edição do Enem. Então, prossigamos aqui. Então, o que temos aqui então? Nós já sabemos que o conteúdo que está sendo cobrado é, então, conteúdo do movimento romântico. Ao contrário do que muita gente pensa, a prova do Enem não é uma prova de simples interpretação de texto. É bastante comum escutar os estudantes dizerem assim: ah, mas só havia interpretação de texto. O que eu costumo responder para ele: se há texto, há interpretação. Então, não existe nada que seja só a interpretação. Primeiro, compreensão textual, depois a interpretação, mas isso é papo para um outro vídeo. Então, há sim uma série de conteúdos que são recorrentes no Exame Nacional do Ensino Médio há anos. Se você segue o blog, você sabe que eu já falei disso em alguns momentos lá no blog. Existem alguns assuntos que são cobrados todos os anos. Romantismo não é comum, não cai todos os anos, mas ele sempre vai aparecer por aí em épocas alternadas. Visconde de Tonai com a obra Inocência, pelo menos que eu me lembre, isso foi inédito. Mas o candidato, que é aluno concluinte do ensino médio, sabe o que é romantismo, sabe quais são as características do romantismo. E aí eu aproveito aqui para deixar um beijo, um abraço para duas turmas minhas que são muito queridas e que estão estudando romantismo comigo lá na escola. Mas, rasgação de seda à parte, bora continuar essa aula. Então, o que temos aqui então? Nesse trecho, ao se referir à sua filha, o pai de Inocência reproduz os ideais românticos. Muito bem, você já deve ter visto lá no gabarito oficial que a resposta a esta questão é a letra B. Figura decorativa da mulher ante o protagonismo masculino. Então, note que esta pergunta não é específica sobre este trecho da obra Inocência, mas é sobre uma reprodução de ideais românticos. E quando nós olhamos todas as alternativas, todas elas estão relacionadas à figura da mulher no romantismo, de maneiras diversas. Então, veja a letra A. Vamos lá, então, observar o texto antes de entender por que era a letra B. Diz o seguinte: vejo, disse ele com algum acanhamento, que o doutor não é nenhum pé rapado, mas nunca é bom facilitar. Minha filha Inocência fez 18 anos pelo Natal, e a rapariga, que pela feição parece moça de cidade, muito ariscazinha de modos, mas bonita e boa deveras. Coitada, foi criada sem mãe e aqui nesses fundões. Ora, muito que bem, continuou Pereira, caindo aos poucos na habitual garrulice. Quando vi a menina tomar corpo, tratei logo de casá-la. Ah, é casada? Perguntou Cirino. Isto é e não é. A coisa está apalavrada. Por aqui costuma labutar no costeio do gado para São Paulo, um homem de mão cheia que o senhor conheça, o manecão Doca. Não, respondeu Cirino, abanando a cabeça. Pois isso é um homem às direitas, desempenado e trabucador como ele só. Fura estes sertões todos e vem tangendo pontes de gado que metem pasmo. Também dizem que tem bichado muito e ajuntado cobre grosso, o que é possível, porque não é gastador nem dado a mulheres. Uma feita que estava aqui de pousada. Olhe mesmo neste lugar onde estava Mercê indo agorinha.
falhei-lhe em casamento. Isto é, dei-lhe os toques, porque os pais devem tomar a si para bem de suas famílias, não acha? Boa dúvida, aprovou Cirino, dou-lhe toda a razão, era do seu dever. Então, aqui o que nós temos? Nós temos aí o pai da Inocência falando de uma promessa de casamento envolvendo a moça. Como nós falamos anteriormente, nós já sabemos que a alternativa correta é a letra B, figura decorativa da mulher ante o protagonismo masculino. Por que, que se fala aqui da figura decorativa da mulher? Percebam que, neste trecho, o que se fala é da figura da inocência, das maneiras, dos seus modos, mas fala-se também que o pai decidiu casá-la. E podemos aí pensar também que foi uma tratativa de casamento sem nenhuma anuência da moça. Então, ele mesmo vai dizer aqui, né? Alguém, o Cirino pergunta se ela é casada e ele diz: é e não é, a coisa está palavrada. Por aqui costuma labutar no costeio do gado para São Paulo um homem de mão cheia, que talvez o senhor conheça, um manecão Doca. Então, por que uma figura? Então, por que uma imagem figurativa da mulher? Ante o protagonismo. Opa, passei aqui demais. Ante o protagonismo masculino. Porque a vida dessa moça foi decidida aí pelo pai sem que ela tomasse nenhuma decisão. Ela está aí à mercê da decisão do pai sobre aquela pessoa com quem ela vai se casar. Tá? Então, por que, que a gente tem aí, por que, que essa letra B? Note que aqui fala-se dos ideais românticos. E quando nós falamos aqui dos ideais românticos, com este texto especificamente, os ideais românticos acerca da imagem da mulher. Então, no romantismo, que é o movimento literário ao qual esta obra pertence, a imagem da mulher é sempre aquela que é subserviente. Poucas são as obras em que essa imagem vai ser diferente. Exemplo disto é a obra Senhora, em que nós temos a figura de Aurélia Camargo, aí eu não sei se você conhece a história, nós temos a figura de Aurélia Camargo, que enriquece e, por meio de um dote bastante relevante, acaba por comprar o seu marido. Então, era uma imagem diferente daquela que geralmente aparecia no romantismo, ao contrário de Inocência. Inocência, e aí, note o nome da personagem título, Inocência. Ela não é alguém que vá, por exemplo, se rebelar contra os padrões sociais, justamente porque ela é inocência, ao contrário de Aurélia Camargo, que é senhora. Mas isso é para outro vídeo. Aqui pelo canal tem algum vídeo sobre o romantismo, um videozinho bem completo. Depois eu ponho no card aqui em algum canto para você ver também a minha aula sobre o romantismo. Entendido por aqui, então? Então, vejamos ali as outras alternativas e por que elas não servem. Na letra A, vai falar da valorização do ambiente rural na formação moral da mulher. Em nenhum momento o texto aborda a influência do ambiente na formação, mesmo porque a influência do ambiente ou a valorização do ambiente na formação moral, na formação do caráter, não é um tópico do romantismo. Quem vai falar disso é o naturalismo alguns anos mais tarde. Também a letra C não poderia por quê? Equivalência de origem social para a harmonia do casal. Então, note que neste texto não há nenhuma preocupação com a harmonia do casal. O que se importa aqui é que ela esteja casada, né, com um homem bom e só. Na letra D, importância do dote como condição para o casamento. Ora, este trecho, pelo menos este trecho da obra, não faz menção ao dote da inocência. E aí, o que, que era o dote? O dote era aquilo que a família da moça pagava para o noivo, o futuro marido,
para que pudesse bancar as despesas dela no primeiro ano de casamento. Então você pode observar que não se fala disto no trecho em questão. Da mesma forma, também, na letra E, aura de mistério sobre a identidade da jovem. Não ocorre aura de mistério em nenhum momento, né? Porque o tempo todo se fala que é a inocência, que o pai chama de inocência. E aí, vejam só, eu acabei de comentar com você sobre a obra Senhora. E veja que a questão do dote como condição para o casamento apareceu na obra Senhora do mesmo período, no mesmo período. Da mesma forma, também a aura de mistério sobre a identidade da jovem, porque lá na obra Senhora, o personagem masculino que vai casar com Aurélia Camargo casa-se por procuração e só vai saber quem é a sua esposa, alguém que ele tinha humilhado, depois do casamento já acordado e registrado em cartório. Eles se casaram por procuração. Então, ele só vai descobrir quem é a jovem rica com quem ele se casou já depois de tudo acertado. Tudo bem até aqui? Então, agora o que eu quero que você faça? Já vai lá no botãozinho de curtir, já deixa lá o seu joinha, já diga para o YouTube que essa aula aqui é relevante. Já deixa lá o seu curtir para eu saber também que a nossa aula foi boa, que você gostou e avisar para o YouTube que essa aula, essas questões comentadas estão valendo a pena. Vamos então à próxima questão. A próxima questão é a questão número 12. O que você precisa entender a respeito das questões da prova de linguagem? Veja bem, na prova de linguagem, você não terá apenas questões de linguagens, de língua portuguesa, como gramática, por exemplo, ou só de literatura. Por quê? O que compreende essa área de linguagens e códigos para a nossa legislação educacional? Significa que, em linguagens, o que nós temos? Nós temos língua portuguesa, literatura, educação artística, educação física e informática. É disso que trata o rótulo linguagens e códigos. Então é por isso que numa prova como esta, logo depois de você refletir sobre a inocência do romantismo, apareceu para você aí uma questão sobre esporte. Então não é porque a prova estava cheia de questões de interpretação. Não é isso. A prova tinha lá questões que davam conta de todas as áreas de conhecimento que estão sob o rótulo linguagens, códigos e suas tecnologias. Tudo bem? Essa questão número 12 não é uma questão da área de língua portuguesa ou de literatura. Ela é uma questão sobre esporte. Mas mesmo assim, eu vou fazer essa questão número 12 com você. O Ministério do Esporte no Brasil lançou o programa Maré Inclusiva em 2024, ano dos Jogos Paralímpicos de Paris. Aliás, se você não sabe por que o nome dos Jogos é Paralímpicos e não Paralímpicos, lá no blog há um texto falando sobre isso. E eu vou deixar o link aqui para você entender por que a expressão é Paralímpicos e não Paraolímpicos. Esse programa visa ampliar as oportunidades para as pessoas com deficiência. Que desejam praticar o surf. O parasurf é a prática do surf adaptada para permitir que pessoas com deficiência pratiquem o esporte em todas as categorias, modalidades e manifestações. Para a Secretaria Nacional do Paradesporto, a iniciativa é mais do que um programa de esporte. É uma iniciativa que busca transformar
vidas e promover a inclusão por meio do parasurf, criando um legado de igualdade e respeito. Bom, aqui eu fiz o contrário, né? Aqui eu acabei lendo primeiro o texto para ler depois a, a questões alternativas, mas não há problema, até porque você já fez esta prova. De acordo com esse texto, o programa voltado ao estímulo da prática do parasurf evidencia a adesão de diferentes países a programas inclusivos, a preocupação política em atender às demandas paralímpicas, a importância de uma política pública esportiva para a inclusão, a eficiência das iniciativas de inclusão em mega eventos esportivos, a escassez de investimento em práticas corporais de aventura na natureza. Você já sabe também que a alternativa correta, de acordo com o gabarito oficial, era a letra C, importância de uma política pública esportiva para a inclusão. Então, aqui, o que nós temos que observar? Nós temos que observar aqui o enunciado. O programa voltado ao estímulo da prática do surf. Então, note que, ao fazer uma questão, você precisa identificar a palavra-chave ou as palavras-chave. Por quê? Porque ela vai nos ajudar na resolução da questão. Então, note que aqui o que nós temos é um programa voltado ao estímulo da prática do surf. Se nós estamos pensando que é um programa voltado ao estímulo da prática do surf, então note que está de acordo, então, pensar na importância de uma política pública esportiva para a inclusão. Né? Então, quando se fala aqui em programa voltado ao estímulo da prática, nós estamos falando aqui, de acordo com o texto, estamos falando aqui, então, de política pública. E onde isso vai aparecer no texto? Exatamente em que momento? Como é que nós conseguimos identificar que trata-se de uma política pública? Porque, vejam, para a Secretaria, marcar aqui com amarelinho, para a Secretaria Nacional do Paradesporto, a iniciativa é mais do que um programa de esporte. É uma iniciativa que busca transformar vidas e promover a inclusão por meio do parasurf, criando um legado de igualdade e de respeito. E aí, repare que a palavra-chave da alternativa correta, inclusão, está presente também aqui no texto. Então, você precisa buscar também palavras-chave. Então, repare que no texto não se fala nada sobre a adesão de diferentes países, muito menos sobre a preocupação política em atender a demandas paralímpicas. Não, na verdade, o texto já trouxe uma solução, falando de um programa que já é existente. Existe uma secretaria específica para isso. Então, ele vai falar aqui, né? Note que no texto nós temos programa de esporte e nós temos inclusão. Na alternativa, nós temos a palavra programa no enunciado e temos a palavra inclusão na alternativa correta. Então, você, candidato, precisa estar bastante atenta para esta questão das palavras-chave. Muito bem, então vamos lá a outra parte então da nossa prova. Vamos olhar ali, deixe-me só ajustar aqui bem rápido. Vamos ajustar a nossa tela aqui para que você consiga ver aí o outro lado da prova, porque, como você sabe, era uma prova aí em 2 colunas, então eu preciso aqui ajustar, porque eu dei um zoom para que você consiga me acompanhar, mas eu preciso aqui, então, que você consiga enxergar todo este texto.
e rapidinho. Pronto. Então, aqui nós vamos acompanhar neste momento, então, iremos nós à questão. Já a questão. Mas é isso, né? A gente vai se ajustando aqui no texto. Vamos ver então aqui qual é a alternativa, qual é o enunciado da questão. Vem dizendo assim: o emprego da norma padrão é justificado nesse texto. Então, para aqui, porque nós temos aqui então a palavra-chave que é norma padrão. E aí, por que que nós temos aí a questão? Repare aqui, o enunciado está perguntando exatamente o que é o candidato. Por que a norma padrão foi usada neste texto? Então, quando nós pensamos em norma padrão, nós estamos pensando justamente em quê? Em obediência às regras gramaticais, concordância, regência, ortografia, tudo aquilo que você aprendeu sobre gramática ao longo da sua vida e aplicou, inclusive, lá na prova da redação da competência 1. Bom, mas vamos lá. Então, aqui é por que é necessário que se use num texto como este, norma padrão. A dica, e eu nem preciso ler ainda, a dica está aqui. O texto é uma legislação. Então, o que se espera de uma legislação? Que ela seja obrigatoriamente escrita de acordo com a norma padrão. É isso que nós esperamos da legislação. Então, o que nós vamos ver aqui? Né? Então, o que nós temos? Nós já sabemos que a alternativa correta é a letra E, pelas características do gênero a que ela pertence. E qual é o gênero aqui? Legislação. Lei, tá? Então, uma lei é sempre escrita de acordo com a norma padrão. Vamos dar uma olhada então, porque essa daqui é uma lei bastante importante, Lei 10.639 de 2003, é uma lei importantíssima. E o que vai dizer essa lei? Se você não a conhece, vai ficar conhecendo agora. O que diz aí a Lei 10.639? Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, deixa eu até ver se eu consigo me tirar um pouquinho aí de cima do texto. Pronto, cheguei um pouquinho para lá. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre história e cultura afro-brasileira. O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluirá o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à história do Brasil. Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e de história brasileiras. E aí eu quero saber de você. Conta para mim. Na sua escola existem atividades que valorizem a cultura e a história africana e afro-brasileira? Coloca nos comentários que eu quero saber. Bom, então aqui como você viu, o emprego da norma padrão é justificado pelo quê? É justificado justamente porque nós temos uma legislação. Então, neste caso, a alternativa correta é justamente essa, pelas características do gênero a que pertence. Tudo certinho até aqui? E aí, vai me contando nos comentários aqui embaixo deste vídeo se você conseguiu compreender o gabarito divulgado pelo INEP. Enquanto isso, nós vamos
a mais uma questão. Vamos conferir aqui, então, a questão de número 14. Muito bem. Veja aí, então, deixa eu chegar aqui um pouquinho para cá. Veja aí, então, esta questão. Nós temos aqui uma imagem, o INEP gosta bastante de imagens. Deixe-me diminuir aqui um pouquinho para conseguir, né, que eu acho que ficou um pouco cortadinho aí. Eu vou ajustar aqui para que você consiga ver toda a imagem. Então, observe aí que nós temos uma imagem e a imagem desse indivíduo aí, né, na questão número 14, diz assim: você entra Fernando e sai pessoa, é o que diz aí a questão. Bom, obviamente, a referência aqui é o escritor Fernando Pessoa, que se você olhou direitinho esta imagem, você também observou que o Fernando Pessoa está aí, deixa eu aumentar bastante aqui para você. Opa, você deve ter observado que o Fernando Pessoa está aí desenhado dentro da cabeça desse rapaz, né, dessa imagem, assim como também está desenhado ali na camisa vestida por ele. Tá? Então, existe aí uma imagem, uma referência bastante explícita ao escritor português Fernando Pessoa, que você sabe é um escritor do modernismo português, conhecido aí pelos seus heterônimos, pelo fenômeno da heteronímia, que vem a ser justamente o que? Fernando Pessoa, como você sabe, ou se não sabe, vai ficar sabendo agora. Fernando Pessoa escrevia utilizando diversos nomes, que no caso dele não era pseudônimo. Alguém vai dizer, pseudônimo. Não, não era um pseudônimo. Porque no pseudônimo você tem uma troca de nome. Você tem um nome, você tem aquilo que nós hoje falamos de nome social. Não. O fenômeno da heteronímia era diferente de Fernando Pessoa, diferente do pseudônimo. Aliás, disse que esse termo heteronímia foi criado até por ele mesmo, mas não é uma certeza. E o que significava a heteronímia? Não era apenas uma mudança de nome, mas uma mudança de estilo de escrita, de tema de escrita, e no caso específico do Fernando Pessoa, ele mudava até a caligrafia quando escrevia com outros nomes. Bom, continuemos aí então na nossa questão de número 14. Vem dizendo assim: neste cartaz publicitário, os recursos verbais e não verbais constroem um argumento que objetiva divulgar a obra de Fernando Pessoa no Brasil, valorizar a realização de eventos literários no país, ressaltar o impacto da leitura na vida das pessoas, fomentar o turismo cultural na cidade de São Paulo, evidenciar a influência de Pessoa na literatura brasileira. E aí vamos então observar com atenção essa imagem que está presente nesta obra. Tá? Vamos deixar aí, vamos observar aí como é que essa imagem está aí. Enquanto isso, o que eu quero que você faça? Enquanto isso, eu quero que você me diga se você conhece Fernando Pessoa, se já tinha ouvido falar dele, se você tem algum poema de Fernando Pessoa que seja o seu favorito. Eu tenho os meus favoritos. Eu gosto muito de Fernando Pessoa. De vez em quando eu levo
algum para a minha sala de aula. Eu gosto muito de levar o poema, aliás, são 2 poemas, Ode Triunfal e Ode Marcial. Se você não conhece, procure, porque são belíssimos. Então, vamos lá, então. O que vai dizendo aqui? Quais são as palavras-chave desta questão? Nesta questão eu tenho palavra-chave, cartaz publicitário. Ora, o que eu preciso compreender quando nós falamos a respeito de um cartaz publicitário? Eu preciso me lembrar que quando eu falo de um cartaz publicitário, e aí aqui, de novo, não é uma prova meramente sobre. Não é uma prova meramente de interpretação de texto. Não, existe um conhecimento cobrado aqui. Quando o Enem traz para você um texto publicitário, o conteúdo cobrado aqui, deixe-me pegar a borrachinha aqui, acabei escrevendo errado. O conteúdo cobrado, quando o Enem coloca o cartaz publicitário, qualquer publicidade, o conteúdo cobrado geralmente é este: funções da linguagem. E se você não se lembra quais são as funções da linguagem, eu vou deixar um card aqui em cima aqui em cima no vídeo para que você estude este assunto. Sempre funções da linguagem. Ora, quando eu penso em um texto publicitário e penso em funções da linguagem, o texto publicitário é um texto em que nós falamos que a função da linguagem predominante é a função apelativa. O que exatamente significa isto dizer que nós temos no texto publicitário a função apelativa? Significa que o texto publicitário, qualquer que seja, ele tem por objetivo, primeiro, influenciar o comportamento do leitor de alguma maneira, ou por uma ação que se espera que o leitor, que o receptor daquela mensagem tome, alguma ação que ele vá praticar, ou muitas vezes alguma mudança de consciência, né? Alguma mudança da sua maneira de pensar. Então, nós temos que observar quais são os verbos que estão presentes que estão presentes aqui nesta questão. O objetivo deste texto publicitário era divulgar a obra de Fernando Pessoa no Brasil, valorizar a realização de eventos literários, ressaltar o impacto da leitura na vida das pessoas, fomentar o turismo cultural na cidade de São Paulo ou evidenciar a influência de Pessoa na literatura brasileira. Neste caso aqui, ressaltar o impacto da leitura na vida das pessoas. E como é que nós conseguimos confirmar este gabarito? Você entra Fernando e sai Pessoa. Ou seja, você vai entrar neste evento literário, que é a Bienal do Livro de São Paulo, e você vai mudar. Você vai entrar uma pessoa e vai sair outra. Entra Fernando e sai Pessoa, tá? Ou seja, e como é que nós confirmamos isto? Vejam lá o slogan do evento. O slogan do evento é: todo mundo sai melhor do que entrou. Então, é observar que funções da linguagem é sempre um tema, é sempre um conteúdo cobrado na prova do Enem. Opa, cadê minha tela? É sempre um conteúdo cobrado na prova do Enem, é sempre um tema recorrente. Se você me acompanha aqui no canal, se você me acompanha lá pelo blog, você sabe que todo ano eu faço questões comentadas lá no blog e você sabe que todo ano eu comento questões comentadas sobre as figuras de linguagem. Agora me conta, essa aula de hoje valeu também? Tá valendo para você até agora? Então, conte-me aí. Foram 3 questões hoje e amanhã
Não perca, amanhã eu vou liberar vídeo novo também para a aula 3. Então, já salva esse vídeo, todos os vídeos das questões comentadas da prova de linguagens e códigos do Enem 2025 vão ficar lá salvos em uma playlist chamada Questões Comentadas Enem 2025, para que você veja todas as aulas depois. Então é isso. Eu vou ficar por aqui e eu espero você na minha aula de amanhã. Um abraço e até a próxima aula.